Ô Pedro, tudo bom? Rapaz, eu tô aqui então, fiquei te devendo dois exercícios, né? O exercício da FUVEST e esse primeiro exercício aqui. E os dois, para resolver, usam o teorema do resto. O teorema do resto, vamos lembrar, diz assim, ó. Se alfa é a raiz de um polinômio de primeiro grau q de x, então o resto da divisão de um outro polinômio p de x por esse q de x, que a gente sabe a raiz que é alfa, é dado por P de alfa. Ou seja, para eu descobrir o resto da divisão de P de x por Q de x, é só eu calcular o valor de P de x na raiz alfa do divisor Q. Então é só calcular P de alfa, trocar o x do P por alfa e o resultado é o resto dessa divisão. Lembra que como o divisor é de primeiro grau, o resto da divisão de qualquer coisa, qualquer polinômio, por Q de x é um polinômio de grau zero, ou seja, um número real. Então vamos lá, vamos fazer o primeiro, vou começar pelo da FUVEST. E diz assim, né? Se P de x é um polinômio divisível por x menos 3, tá, então ele é divisível por x menos 3, o resto da divisão é zero. Pronto. A hora que eu divido P de x por x menos 1, eu obtenho um quociente, Q de x e resto 10. O que ele quer saber é o resto da divisão de Q de x desse quociente por x menos 3. Então ele quer saber qual é o resto de Q de x dividido, vamos colocar aqui dois pontinhos, por x menos 3. O que o teorema do resto nos fala? Que o que ele quer saber é justamente o Q de 3. O resultado do polinômio Q de x calculado quando x for a raiz de x menos 3, quando x for 3. Muito bem, agora vamos voltar um pouquinho. Quando ele diz para a gente assim, ó, que P de x é um polinômio divisível por x menos 3, ele está falando assim, ó, que P de x, ao ser dividido por x menos 3, vai dar um certo resto, vou chamar de Q1 de x, vai dar um certo resto, não, vai dar um certo quociente, e o resto dessa divisão é zero, ele é divisível. Isso nos dá a seguinte informação: o resto da divisão de P de x por x menos 3 é zero, logo o P de 3 na raiz do divisor é zero. Essa informação a gente guarda. Quem fala isso é o teorema do resto. Agora vamos para a segunda informação. Ó. Dividindo P de x por x menos 1, então pegando P de x, dividindo por x menos 1, eu obtenho um polinômio Q de x e sobra resto 10. Se a gente olhar bem aqui, ó, isso está dizendo o seguinte, que P de x é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Então é igual a x menos 1 vezes o Q de x mais o resto 10. E qual que vai ser a sacada aqui? Ele não quer saber quanto é Q de 3, né? Não é isso que a gente tem que descobrir? E eu já não sei quanto é P de 3, que é zero, então é só substituir o P de 3, aqui, o x por 3 aqui, nessa equação, que a gente vai encontrar o resultado de Q de 3. Olha, P de 3 tem que ser, ou seja, o polinômio P de x calculado quando x é 3, vai ser todos os x substituídos por 3. 3 menos 1 vezes o Q de 3, que é o que a gente quer, mais 10. E a gente sabe que isso é zero porque P de x é divisível por x menos 3. Igual a 2Q de 3, que é o que eu quero descobrir, o Q de 3, mais 10. Pronto, é só resolver essa equação para Q de 3. Vou isolar Q de 3, né? 2Q de 3 tem que dar, subtrai 10 menos 10, então o Q de 3 é menos 5, que é o resto da divisão de Q de x por x menos 3. Então, está aqui, respondemos a pergunta. Quem é o Q de 3? O Q de 3 é o menos 5, que é o resto de Q de x por x menos 3. Então, vamos escrever menos 5, alternativa A. Respondido o primeiro exercício. Vamos para o próximo agora, para o segundo. E aqui tem que ter uma sacada, né? Por isso que é importante, Pedro, a gente dá uma descansada. Às vezes o exercício, sobretudo com matemática, não sai na hora. Mas a gente descansa um pouco a cabeça, a hora que senta de novo, às vezes a gente
Fala, nossa, é simples. Ele fala assim, ó, o resto da divisão de P de x por x quadrado mais 5x mais 4, o resto dessa divisão é 2x mais 3. Bom, o quociente é alguém aqui, não sei quem é o quociente. Muito bem, aí ele pergunta qual que é o resto da divisão? Qual é o resto da divisão de P de x? P de x dividido por x menos 1. Então ele quer o resto de P de x dividido por x mais 1, desculpa. X mais 1. Quanto é isso? Bom, a gente já sabe pelo teorema do resto que isso é igual a P de menos 1, concorda? Então, o que ele quer saber, a resposta é quem é o P de menos 1. E qual que é a expressão que a gente tem para o polinômio P? Da segunda informação, a gente sabe que P de x é Q de x vezes o divisor, que é tudo isso, x quadrado mais 5x mais 4, mais o resto, que é 2x mais 3. E a sacada aqui, que eu não percebi na hora, é que a hora que eu trocar o x por menos 1 aqui, eu vou encontrar o p de menos 1, né? Por quê? Porque isso aqui vai dar zero e vai zerar o q de x. Porque menos 1 é raiz aqui desse divisor. Vamos ver? Ó. Então, o que eu quero descobrir? Lembrando, eu quero descobrir p de menos 1, que é o resto da divisão de p de x por x mais 1. Lembra que menos 1 é a raiz de x mais 1. Então, vamos lá. Quem que é o p de menos 1? Bom, isso vai ser o Q de menos 1, que eu não faço ideia de quanto vai dar, porque eu não sei a expressão do Q. Mas esse fator vai zerar. Quer ver? Ó? Menos 1 ao quadrado, que dá 1. Agora, 5 vezes menos 1 dá menos 5, mais 4. Isso vai dar zero, que vai zerar essa parte. Mais 2 vezes menos 1. Bom, então dá menos 2, né? Menos 2, mais 3. Então, veja, isso daqui dá zero, que 0 vezes qualquer coisa dá zero. Então, o P de menos 1 é menos 2 mais 3, 1. Logo, o resto da divisão de P de x por x mais 1 é 1. 1. Alternativa D. E acabou. Então, os dois exercícios usam o teorema do resto e está feito. Beleza, Pedro? Um abraço, espero que você tenha entendido. Fica com Deus.